Fala pessoal que nos acompanha aqui ao vivo pelo Instagram. Tranquilo? Como é que vocês estão? Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Instagram. Primeira coisa que eu sempre pergunto, como é que tá o som? Como é que tá chegando o som aí para vocês? Me fala se tá chegando ok. O Instagram de vez em quando dá uma frescadinha, mas até que ultimamente ele não tem aloprado muito, não. Ele tem colaborado com as nossas lives. Me falem aí, por favor, como é que tá o som, se o som tá chegando ok para vocês. A Valéria Freire acabou de entrar, boa tarde, Valéria. A Rafaela tá por aqui, boa tarde. O Toy Neto tá dizendo que tá tranquilo. A Drifb Almeida tá dizendo que tá ok. O Lipe Newton também tá dizendo que tá ok. O Alexandre, o Léo Farange, o Thiago Aguiar. A Palomate, valeu Palomate. Beleza, então, tá ok o som para todo mundo. Quem tá chegando aí, senta o dedo aí no coraçãozinho, no like, pro Instagram mostrar essa live para mais pessoas, chamar mais gente para nos acompanhar. Meu patrão Edson Pereira acabou de entrar aqui, um forte abraço. E vamos começar a bater um papo sobre um tema que meio que está virando assim debate nacional e que hoje ganhou contorno do debate nacional, se tornou o tema mais falado do dia. Já vinha sendo muito falado há alguns dias e se tornou assim o tema mais falado do dia. Inclusive, curiosamente, nós estamos fazendo essa live hoje, é quarta-feira, dia 27. Ontem, terça-feira, dia 26, eu tive a oportunidade de participar de um congresso online do Centro Universitário de Goiás, lá da Universidade de Anhanguera, em Goiás, e foi um evento online ontem para mais de 2.000 pessoas, se eu não me engano tinha 2.100 pessoas assistindo a palestra online, e eu falei justamente sobre isso. Curiosamente, ontem, para o pessoal que está inscrito, para o pessoal que está acompanhando o congresso da Anhanguera, Goiás, do Centro Universitário de Goiás, eu falei sobre o fenômeno da fake news, sobre a questão da tipificação penal, e eu não podia sequer supor, eu não podia sequer imaginar que ontem, falando para mais de 2.000 pessoas, a gente fosse acordar hoje de manhã com o tema mais discutido do dia, o tema mais repercutido do dia, sendo essa fake news. E aí, para quem está meio por fora, não é o assunto que eu vou tratar especificamente, não é esse fato, eu vou falar da fake news como um todo, mas só para vocês entenderem por que é que o tema está ganhando tanto debate hoje, está todo mundo falando, nas redes sociais, no Twitter, está aquela comoção. Hoje, a Polícia Federal, por ordem do ministro do Supremo, o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, cumpriu 29 mandados de busca e apreensão em um inquérito que corre em sigilo no STF, aonde, segundo o ministro Alexandre de Moraes, essas 29 pessoas elas fariam fake news e instigariam o ódio contra o STF. Inclusive eu tive a oportunidade de ler parte do despacho que justificou a decretação dos mandados de busca e apreensão. Foram mandados de busca e apreensão que foram expedidos contra vários jornalistas independentes. O que são jornalistas independentes? São jornalistas que estão fora desse mainstream. Mainstream é Globo, CNN, Band News, mas existe muita gente fazendo jornalismo fora disso, inclusive batendo em audiência no YouTube, batendo em audiência no Twitter, a mídia tradicional. Então tem o pessoal aí que está fazendo esse tipo de jornalismo e que, junto com outros blogueiros, outros formadores de opinião, outros pessoas que fazem vamos colocar assim, fazem esse tipo de divulgação de notícia fora da mídia tradicional. Essas pessoas, segundo o ministro Alexandre de Moraes, estavam praticando fake news e também estavam instigando o ódio. E uma das partes que eu li do despacho lá, ele diz que algumas dessas pessoas teriam subido no Twitter a hashtag STF Vergonha Nacional. Um dos motivos para a busca e apreensão seria justamente porque alguns deles teriam tweetado a hashtag STF Vergonha Nacional e porque outros teriam falado no impeachment de alguns ministros, dentre eles o próprio Alexandre de Moraes, de o impeachment de ministros do STF. Na verdade, esse processo não é novo, tá? Esse processo vem já rolando aí há algum tempo. É um processo muito anômalo,
Por que é um processo muito anômalo? Porque a vítima do pretenso crime e o juiz é a mesma pessoa. O ministro Alexandre de Moraes ele se julga vítima do crime, de ter sido alvo do crime de fake news, depois a gente vai discutir se tem esse crime ou se não tem esse crime, e ele é o juiz do caso. Ele se entende como juiz prevento. Então é extremamente anômalo, porque você tem a vítima e o magistrado figurando na mesma pessoa. E também porque existe uma discussão muito grande sobre o fato de que os advogados das pessoas que estão sendo investigadas, eles não conseguem ter acesso aos autos da investigação que foram decretados como sigilosos, porque, segundo o ministro Alexandre de Moraes, atinge membros do STF. Então existiria uma necessidade, segundo ele, de que esse inquérito fosse sigiloso, inclusive para os advogados dos pretensos investigados, o que ofende abertamente o Estatuto da OAB, o Estatuto da Advocacia, porque diz que os advogados têm direito a ter acesso aos autos do inquérito, salvo as diligências que estão em andamento, né? Salvo, obviamente, uma interceptação telefônica, uma reconstituição, mas se a diligência não está mais em andamento, esses advogados têm direito de ter acesso aos autos, e esse direito de acesso foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes, vem sendo negado há quase um ano. Então tem muita gente que está sendo objeto desse inquérito, dessa investigação instaurada pelo STF, sem sequer saber o motivo que está sendo investigado. E também uma outra particularidade é que o inquérito foi instaurado à revelia do pedido do Procurador-Geral da República, porque se envolve o STF e se a investigação está sendo feita pela Polícia Federal, em tese, deveria existir pedido da PGR. E no ano passado, a então Procuradora-Geral da República, a senhora Raquel Dodge, pediu o arquivamento deste inquérito. A Raquel Dodge disse que não fazia sentido um inquérito sem ter sido instaurado sem a anuência da PGR, que não via crime na questão, e a Raquel Dodge pugnou pelo arquivamento. E por uma das raras vezes, o STF não acolheu o pedido de arquivamento da PGR e disse, não vou arquivar. Embora a gente saiba que o pleito de arquivamento de inquérito é exclusivo do Ministério Público. Se o Ministério Público decidir pelo arquivamento do inquérito policial, o juiz, se contrapor, teria que mandar para o Procurador-Geral. Quando o pedido de arquivamento já vem direto do Procurador-Geral, não é algo que o Poder Judiciário discutir, mas esse arquivamento não foi feito. Então, por causa de toda essa história, que culminou hoje com essa busca e apreensão, vamos dizer assim, dos computadores, dos telefones celulares, enfim, de todo o equipamento de trabalho dessas pessoas, voltou à tona essa discussão aí sobre esse inquérito que, insisto, é um inquérito extremamente anômalo, é um inquérito instaurado contra a vontade do Ministério Público, o Ministério Público pediu o arquivamento, o ministro não aceitou, e é um inquérito onde a vítima é quem preside o inquérito e é quem julga, é juiz prevento. Você tem na mesma pessoa, no senhor Alexandre de Moraes, 3 figuras que, em tese, no processo penal devem ser apartadas. Ele é uma das vítimas, segundo o seu entendimento, é quem comanda o inquérito, é tanto que foi quem determinou que a Polícia Federal continuasse investigando, mesmo a antiga Procuradora-Geral da República, a senhora Raquel Dodge, tendo pugnado pelo arquivamento, e ele é o juiz prevento do caso. E ainda também tem algumas particularidades, porque competência por prerrogativa de função é em razão do sujeito ativo e não em razão da vítima. E nenhuma dessas pessoas que estão envolvidas pretensamente nesse inquérito possuem competência por prerrogativa de função perante o STF, salvo os parlamentares federais. Parece-me que 3 parlamentares federais estavam listados nessa busca e apreensão. Tirando os parlamentares federais, jornalistas, blogueiros, nenhum deles goza de competência por prerrogativa de função. Então, se tivesse que ter uma investigação ou um processo, teria que ser na alçada de um juiz singular. Não se estabelece competência por prerrogativa de função em razão da vítima. Se estabelece competência por prerrogativa de função, em regra, em razão do sujeito ativo do delito, mas nesse caso, o senhor ministro Alexandre de Moraes leva em consideração que a vítima seria o STF, então ele entende que o próprio STF deve julgar esse caso. Então, existem essas anomalias, vamos dizer assim, de natureza processual,
e que suscitaram hoje toda essa discussão, que culminaram, vamos dizer assim, no dia de hoje com essa discussão acerca desse fenômeno da fake news. E aí eu vou passar a tratar agora especificamente da fake news, usando, obviamente, o que a gente tem no âmbito do direito penal e do processo penal. O que é uma fake news? Abstraindo um pouquinho do direito, tá? O que é uma fake news? É uma notícia falsa. Só que, embora o termo fake news originariamente ele se referisse a notícias, hoje ele ganhou uma amplitude muito maior do que notícia. Hoje você chama de fake news toda e qualquer informação falsa, seja ela uma notícia em sentido estrito ou não. Que para quem gosta de fazer sempre uma retrospectiva histórica para entender a origem da terminologia das palavras, e eu acho isso importante porque nos ajuda muito a compreender o sentido, esse termo fake news, ele existe desde o século XIX. Você tem registros da expressão na literatura inglesa, nos folhetins ingleses, desde o século XIX. Se usa essa expressão fake news. Naquele famoso livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne, você já tem essa expressão fake news. No sentido de que noticiam algo que não existe ou inventam uma história. Só que essa expressão ela só vem ser adotada no jornalismo, especificamente nos anos 90 nos Estados Unidos. Embora seja uma expressão que já existe na língua inglesa desde o século XIX, que já era usada desde o século XIX, ela só ganha o contorno que ela tem hoje nos anos 90. E mais especificamente por causa de um fato ocorrido durante a Olimpíada de Atlanta. Se eu não me engano, foi em 1996. Eu peço desculpa se eu estiver dizendo errado aí o ano da Olimpíada de Atlanta. Nesse ano da Olimpíada de Verão de Atlanta, nos Estados Unidos, aconteceu um atentado à bomba em um parque onde acontecia uma das fanfests da Olimpíada. E nesse atentado à bomba, um segurança, um rapaz que era segurança, ele identificou a bomba, ele chamou os policiais, ele conseguiu afastar lá centenas de pessoas. Ficou comprovado depois que a atuação dele salvou a vida de centenas de pessoas que estavam próximas àquela bomba, uma bomba de pregos, uma bomba suja, como se chama, e que se ele não tivesse agido, se ele não tivesse insistido para as pessoas se afastarem, se ele não tivesse subido na torre, era uma torre de transmissão de TV, a bomba estava embaixo, os jornalistas tinham morrido, muitas mais pessoas do que aquelas que foram atingidas teriam morrido. Só que uma jornalista, eu não vou lembrar o nome do jornal que ela trabalhava, uma jornalista começou a criar uma narrativa que, na verdade, esse segurança, que foi um herói, teria ele mesmo colocado a bomba para chamar a atenção para si mesmo, porque ele não saiu ferido. Então ele viu a bomba, ele estava no local, mas ele não se feriu. Então uma jornalista, não recordo efetivamente o nome do jornal, vocês procuram no YouTube aí, vocês acham, começou a criar uma história dentro do jornal de que ele teria colocado a bomba e ele colocou a bomba para poder pagar uma de herói. E aí essa história ganhou corpo, a CNN reproduziu, a ABC, a CBS, as grandes redes de televisão dos Estados Unidos reproduziram essa história e a vida desse cara se tornou um inferno. Ele foi de herói a vilão em 48 horas. E aí o FBI foi investigá-lo e assim mantiveram essa história que ele era o responsável pela bomba durante mais de 2 meses. Até que chegaram à conclusão que era impossível ter sido ele. Só que a vida do cara estava destroçada. Até que o FBI chegou e declarou que ele não era responsável. Só que todo mundo já o considerava como um criminoso. E aí depois, algumas pessoas, alguns outros jornais, quando foram analisar essa história, descobrir as motivações que levaram essa jornalista a ter feito isso, óbvio que começaram a usar a expressão fake news, notícia falsa, narrativa falsa. E a partir daí dos anos 90, segunda metade dos anos 90, começou a surgir essa ideia da fake news. Toda vida que alguém inventava notícia falsa, criava uma história, isso virava fake news. No Brasil, nós tivemos uma fake news muito famosa ali nos anos 90, que foi da escola de base. Tinha um programa no SBT chamado Aqui e Agora, e uma mãe alegou, a escola de base em São Paulo, e uma mãe alegou que o seu filho tinha sido vítima de abuso sexual pelos donos da escola, pelo marido e pela mulher.
E o Aqui e Agora do SBT comprou essa história, meu amigo, a vida dos caras viraram um inferno, outras mães começaram a dizer também, e aí, sei lá, 3, 4 anos depois se descobriu que a mãe tinha mentido, que era uma mentira e que o SBT tinha comprado aquela mentira e que era uma fake news. Só que já tinha lascado a vida do casal, eles perderam tudo que tinham e ficou por isso mesmo. Então, essa ideia da fake news que nós temos hoje, que chega até os dias atuais. É bom que se diga que hoje existe uma outra modalidade que não é mais chamada de fake news, tá? É chamada de deep fake. Qual é a diferença da fake news para deep? Deep, profunda, mentira profunda. Qual é a diferença da fake news para deep fake? A fake news é uma notícia falsa que alguém posta num jornal, que alguém fala na televisão, que alguém posta no Instagram, no Twitter, que fala numa live de Instagram, bota num vídeo de YouTube. É simplesmente você escrever ou falar algo que é mentira. E isso é a fake news, é a modalidade mais comum. Uma pessoa pode, num grupo de WhatsApp, mandar uma mentira, isso é um fake news. A pessoa pode vir fazer uma postagem falando uma mentira, tendo consciência que é uma mentira, é uma fake news. O cara pode vir numa live aqui e falar uma mentira, isso é uma fake news. Só que já existe um aprofundamento dessa fake news que é chamada deepfake. Inclusive, nós vimos essa deepfake acontecer no Brasil na última eleição para governador. Na deepfake, você simplesmente não inventa a mentira. Você cria mecanismos de prova para tentar validar aquela sua mentira. Como, por exemplo, nós sabemos que hoje existem programas de computador, nós sabemos que hoje existem software que são capazes de pegar a face e a voz da pessoa e colocá-la em situações que ela nunca teve, ou, por exemplo, juntar letras de frases que ela falou e transformar numa frase que ela nunca disse. Eu postei há algum tempo aqui no meu Instagram um vídeo que foi feito por um pessoal do MIT que estava estudando os mecanismos de criação da deepfake, e a galera do MIT ele fez um vídeo com os principais líderes mundiais cantando juntos Imagine do John Lennon. É óbvio que você não ia ter Trump, Putin, Boris Johnson, sei lá, Macron, eu não me lembro quem era todo mundo que estava lá, cantando Imagine do John Lennon. Mas eles pegavam palavras, sílabas ditas por eles e transformavam em frases da música como se um jogasse para o outro. E eles provaram com isso que era possível criar uma deepfake. E eles provaram que não era necessário nenhum recurso de computação muito pesado. Eles fizeram esse computador Mac. Certo? Eu tenho um Mac em casa, eu uso para trabalhar e com programas de edição de vídeo. Aqui no Brasil, eu não sei se vocês vão recordar, um pouco antes da eleição do João Dória, que é o atual governador de São Paulo, saiu um vídeo dele participando de uma orgia. Eu não sei se alguém lembra disso. Ele participando de uma orgia onde você vê o rosto dele, a voz dele, ele estaria numa cama tomando champanhe com, sei lá, 4, 5, 6 mulheres nuas ou semi-despidas. Essa imagem circulou nos grupos de WhatsApp e tal, e aí depois se provou que não era ele, que era uma deepfake. Então o Brasil já entrou nessa era da deepfake. Agora no caso do Obama Gate, que está rolando nos Estados Unidos, está acontecendo nos Estados Unidos, já se descobriu também nas investigações que foram feitas várias deepfakes em relação ao Trump. Consta no processo do Obama Gate que pessoas ligadas, não estou dizendo que isso é verdade, eu estou dizendo que consta e é o que foi anunciado, por exemplo, pela Fox News nos Estados Unidos ou pela OAN lá, que é uma outra rede de televisão nacional nos Estados Unidos, que a equipe do Barack Obama, na época, que estava comandando o FBI, eles montaram vídeos e montaram áudios de conversas entre Trump e Vladimir Putin e de Trump e o pessoal da Ucrânia que nunca aconteceram. E aí agora com o Obama Gate se provou que as conversas nunca aconteceram e que foram montadas pelo próprio FBI para tentar prejudicar a eleição do Trump e facilitar a eleição da Hillary Clinton, que era a candidata natural e sucessora do Barack Obama, está lá nos autos do Obama Gate. Então, esse fenômeno da fake news, ele evoluiu para deepfake. Só que, claro, no nosso dia a dia, no nosso contexto social, o que as pessoas fazem ou são fake news. E aí, trazendo mais especificamente para o Estado brasileiro, vem a pergunta: existe algum artigo de lei que tipifique fake news?
Hoje, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, quando ele expediu os mandados de busca e apreensão, ele fala por diversas vezes em fake news, por diversas vezes ele repete a expressão fake news. Ele tipificou em qual artigo do Código Penal? Nenhum. Porque, tecnicamente falando, não existe esse tipo penal de fake news e muito menos de deepfake. Você não tem dentro do Código Penal, não estou dizendo que a fake news não seja crime. Ela pode caracterizar uma série de situações. Eu estou analisando a existência ou não do tipo penal. Não existe esse tipo penal. É bom que se diga que o direito ele sempre chega atrasado. Isso é uma regra não só do direito penal, isso é uma regra do ordenamento jurídico brasileiro como um todo. O direito sempre chega atrasado. O nosso querido professor Miguel Reale, de saudosa memória, o professor Miguel Reale Júnior, ele sempre dizia que para você ter uma lei, você tem que ter um fato e a valorização do fato. É a chamada famosa teoria tridimensional do direito. Eu tenho um fato, o fato gera uma valoração da sociedade, que é positiva ou negativa, e essa valoração gera uma norma que estimula ou coíbe a repetição do fato. É por isso que a lei sempre chega atrasada, é por isso que o direito, é por causa dessa teoria do fato, valor e norma, que o direito sempre chega atrasado e o direito penal chega sempre mais atrasado ainda, porque ele é o terceiro estágio. Primeiro acontece o fato, depois deve existir toda uma valoração social sobre o fato para gerar um processo legislativo para ser criada a norma penal. Então, que o direito penal chega atrasado, isso não se discute. O problema é que, em relação a fake news, o direito penal brasileiro está atrasado demais. Em relação à existência de um tipo penal de fake news, o direito brasileiro está atrasado a priscas eras, porque se fala em fake news há mais de 10 anos no Brasil. Eu diria, talvez, se fala em fake news desde 1989. A maioria de vocês não era nascido, mas a primeira grande fake news que eu lembro no Brasil foi na primeira eleição do Lula, quando era o Lula e o Fernando Collor de Mello, acho que 88, 89 disputando, e aí uma empresa de televisão, na verdade foi a Rede Globo, se eu não me engano, gravou uma entrevista com a ex-esposa do Lula, aonde a ex-esposa do Lula esculhambava com ele, dizia que ele falava coisas dantescas que depois se provou que era mentira. Ela mesmo declarou, a ex-esposa não é a que faleceu quando estava com ele na Marisa, não, é a primeira esposa. E ela declarou que mentiu, porque parece-me que foi paga lá pela empresa de televisão, e isso foi um dos motivos que, segundo os analistas, garantiu a eleição do Fernando Collor de Mello na época. Então, desde aquela época que as pessoas falavam em fake news, o direito brasileiro nunca se atualizou. Então, não existe um tipo penal, não existe, não tem um artigo de lei que tipifique a conduta como fake news. O que existe é um exercício de hermenêutica feito pelos operadores do direito para tentar tipificar a fake news em outros artigos, em outros tipos penais, que em tese tem outros objetivos. E aí você acaba criando uma pluralidade de possibilidades de tipificação de fake news. Como assim, PLGG? Você acaba criando uma pluralidade de tipificação de fake news. Veja, para você dizer qual crime pratica quem comete uma fake news, você vai ter que olhar o ânimos, a intenção desse indivíduo e o contexto em que a conduta foi praticada. Eu vejo muita gente dizendo assim, fake news é crime contra a honra. Depende. Você não pode chegar, meter a mão na caixa dos peitos e afirmar que fake news é crime contra a honra. Você, por ausência, por falta, vamos dizer assim, de um tipo penal específico, por falta de um artigo, de uma rúbrica normativa dizendo o crime de fake news é isso e a pena é de tanto a tanto, você vai precisar se valer da hermenêutica, observar o elemento volitivo do agente, ou seja, a intenção do agente, observar o contexto, a casuística, as circunstâncias que a conduta foi praticada para saber do que se trata. Porque eu posso ter desde um crime contra a honra até um crime de particular contra a administração pública, a administração da justiça, passando por um crime previsto no Código Eleitoral brasileiro. Então depende do caso, depende da situação. E aí eu vou lhe dar alguns exemplos, mas veja, só são exemplos. Ao todo, eu entendo que nós temos 11 possibilidades diferentes de tipificação de fake news como crime, a depender do elemento volitivo e do contexto. De novo, eu entendo que existem 11 modalidades ou 11
possibilidades, eu acho que o termo possibilidade é mais juridicamente adequado aqui. Existem umas 11 possibilidades diferentes de você enquadrar uma fake news como um crime específico. Então eu vou dar apenas alguns exemplos aqui para ilustrar essa pluralidade. Vamos pegar aqui 3 exemplos. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que durante uma campanha eleitoral, sei lá, agora, final de 2020, nós temos o pleito municipal, eleição de prefeitos e vereadores. Então vamos imaginar que durante a campanha para prefeito, eu tenha 2 candidatos. Eu tenho o candidato alfa e o candidato bravo. O candidato alfa, objetivando fazer com que o eleitor de bravo fique com raiva dele, desista do voto, sei lá, o repudie, enfim, diminua a honra social deste candidato bravo e, consequentemente, diminua a chance dele se eleger, o candidato alfa começa a dizer que o candidato bravo mantém relações sexuais com menores de 14 anos. O candidato alfa começa a dizer que o candidato bravo é alvissareiro em frequentar prostíbulos, em frequentar bordéis, e ao frequentar prostíbulos e bordéis, ele só quer meninas de 11, 12, 13 anos de idade para praticar o ato sexual. E, obviamente, no meu exemplo, descobre-se que o que alfa está dizendo é uma mentira, é uma fake news. Mas alfa, durante a campanha, fala isso num palanque, manda isso em grupos de WhatsApp, campanha municipal hoje tem demais esse negócio de grupo de WhatsApp, fala isso em entrevistas de rádio, repetindo esta narrativa que o candidato bravo é alvissareiro em frequentar casas de tolerância e lá ele só contrata menores de 14 anos. Alfa está dizendo, numa campanha eleitoral, para que os eleitores enxerguem o seu concorrente de forma pejorativa, que esse concorrente ele incorre em crime de estupro de vulnerável. Ora, é uma fake news? É uma fake news. É uma mentira? É uma mentira. Qual crime? Calúnia eleitoral. É um crime contra a honra tutelado especificamente no Código Eleitoral Brasileiro. Nesse exemplo, essa fake news ela há de ser tipificada como crime de calúnia eleitoral. Não é uma calúnia normal, certo? Não é uma calúnia do Código Penal, porque foi praticado por concorrentes de um pleito eleitoral durante uma campanha. Então, é uma calúnia porque imputa falsamente ao outro a prática de conduta que a lei especificamente considera como crime num contexto de uma campanha eleitoral. Então, pela regra da especialidade ou da especificidade, a conduta tem que ser tipificada no Código Eleitoral. Não vou me lembrar de cabeça o artigo, é 230 e pouco. Se alguém puder me ajudar aí, 230 e alguma coisa, acho que 233, 234 do Código Eleitoral Brasileiro. Eu estou sem um computador aqui na frente, mas se você tiver com o seu Vadmec, se tiver com o seu computador, consulta aí o Código Eleitoral, por favor. Consulta aí o crime de calúnia eleitoral e escreve aí nos comentários, por gentileza, qual é o artigo do Código Eleitoral. Beleza? Eu realmente não recordo de cabeça qual é o artigo do Código Eleitoral que tipifica a calúnia. Então, nesse contexto, nós temos uma fake news que está tipificado na lei específica, que é o Código Eleitoral, como um crime específico de calúnia. Deixa eu lhe dar aqui um outro exemplo, deixa a gente variar o exemplo agora. Nós temos a famosa síndrome da mulher de Potifar no direito penal. Giovanni, o que é isso? O que é a síndrome da mulher de Potifar? É um termo técnico que nós usamos no direito penal para nos referirmos, embora o nome seja síndrome da mulher de Potifar, o termo pode ser usado para homens ou para mulheres. Pronto, só uma parte aqui, um adendo pela ordem. A Jaqueline Siqueira Santos está nos ajudando, ela está falando que é artigo 324, eu troquei, eu disse que era 234, mas é o inverso, é artigo 324 do Código Eleitoral. A concurseira PhD também está me ajudando, Jaqueline, concurseira PhD, muito obrigado, tá certo? Então, eu não dei a informação precisa, estou dando agora. O crime de calúnia eleitoral está tipificada no artigo 324, eu falei 234, mas é o contrário, 324 do Código Eleitoral, ok? Obrigado, pessoal. Voltando para a história da síndrome da mulher de Potifar, insisto, embora o nome seja síndrome da mulher, é uma possibilidade que pode ser praticada por homem ou por mulher, independe de gênero.
Se chama síndrome da mulher de Potifar porque é uma analogia a uma passagem bíblica do Antigo Testamento, é uma analogia à passagem de José no Egito, e lá nessa passagem uma mulher que era esposa de um assessor do faraó, um cara chamado Potifar, um general Potifar, teria imputado a José falsamente um crime de violência sexual. Então é síndrome da mulher de Potifar, mas pode ser praticado por qualquer gênero, masculino ou feminino, contra um homem ou contra uma mulher. Então, na hipótese da síndrome da mulher de Potifar, uma pessoa, um indivíduo, alfa ou bravo, tanto faz, homem ou mulher, imputa falsamente a outro indivíduo, alfa ou bravo, uma violência sexual. Então, vamos pegar aqui o exemplo clássico. Vamos imaginar que Ana, com raiva de José, desejando prejudicar José, Ana vai até uma delegacia de polícia e narra a história que teria sido vítima de estupro praticada por José. Ana chega na delegacia e diz: seu delegado, eu fui estuprada, José me forçou a prática do ato sexual, eu não queria, eu estou aqui envergonhada, eu já devia ter vindo na delegacia antes, mas eu estava com medo dele, enfim. Ana está narrando de forma falsa, de forma mentirosa, ele está criando uma fake news, dizendo perante o delegado de polícia que José a estuprou. E aí depois se descobre que isso era mentira de Ana. É isso que nós chamamos síndrome da mulher de Potifar. A síndrome da mulher de Potifar é uma fake news? É uma fake news, não resta dúvida. E como é que nós vamos tipificar essa conduta? Será que nesse caso eu posso caracterizar calúnia? Não, porque a mentira, a fake news, foi contada perante uma autoridade pública. No meu exemplo, foi contado especificamente para um delegado de polícia. Então, nesse caso, eu passo a ter duas possibilidades de tipificação. Vamos imaginar que o delegado acreditou na mentira contada por Ana. E por acreditar, o delegado baixou uma portaria e instaurou um inquérito policial. O delegado foi lá, baixou a portaria, vocês sabem que o inquérito policial ele pode ser instaurado por algumas formas. Uma delas é uma portaria. O delegado baixou a portaria e instaurou o inquérito. E depois descobriu que Ana estava mentindo. Nesse caso, nesse contexto, Ana responderá por denunciação caluniosa. De novo, esta fake news praticada por Ana caracterizará o crime de um particular contra a administração, crime este tipificado ao teor do artigo 339 do Código Penal Brasileiro. De novo, crime este tipificado ao teor do artigo 339 do Código Penal Brasileiro, que é o crime de denunciação caluniosa. Mas poderia ter acontecido nesse exemplo do delegado não ter instaurado o inquérito. Poderia ter acontecido nesse exemplo do delegado ter escutado o que Ana falou, ter pego a sua equipe, ter mandado a equipe diligenciar informalmente, sem a portaria, sem a devida instauração do inquérito policial. E dessas diligências prévias, ex-inquérito, dessas diligências realizadas ali informalmente, o delegado já descobriu que Ana estava mentindo. Nesse caso, essa fake news de Ana caracteriza um outro crime, um crime do artigo 340 do Código Penal. De novo, caracteriza um outro crime, um crime do artigo 340 do Código Penal, que é o crime de falsa comunicação de crime ou contravenção. De novo, artigo 340, eu tenho a tipificação de falsa comunicação de crime ou contravenção. Mas vamos imaginar aqui uma outra possibilidade. Vamos imaginar que o cara comece a pagar uma de bandidão, que o cara comece a pagar uma de cavalo do cão sem ser. Eu vou falar um fato aqui, eu não estou tecendo juízo de valor sobre o fato, tá? Eu estou aqui fazendo uma constatação social, uma constatação sociológica, sem entrar no mérito da constatação. Infelizmente, nós sabemos que em algumas comunidades, em alguns núcleos urbanos, em alguns agrupamentos sociais, você ser encarado como do crime, como faccionado,
como integrante de facção, como cavalo do cão, isso lhe dá status dentro daquela coletividade. De novo, eu não vou entrar no mérito, não vou entrar nas razões, eu não vou entrar em digressões sociológicas sobre isso. Eu estou apenas fazendo uma constatação social. É um fato que dentro de certos grupos sociais, dentro de certas coletividades, o indivíduo ser percebido pelos seus pares como um faccionado, um integrante de uma determinada facção, como um criminoso, como um que eles chamam de cavalo do cão, lhe dá status dentro daquela coletividade. E algumas pessoas começam a propagar crimes que nunca praticaram. Por exemplo, existem casos de pessoas que não estão sobre monitoramento eletrônico, não usam tornozeleira, para usar uma expressão mais simples, e que pegam e arrumam tornozeleiras fakes, tornozeleiras falsas, botam na perna, botam uma bermuda e vão para baile. Vão para pagode, vão para festa, vão para show, porque para eles ser visto como um cara que já entrou no sistema prisional e que está com tornozeleira, está com monitoramento, é algo que vai chamar atenção no seu núcleo. Tem gente que faz uma tatuagem do palhaço no braço. Hoje existe uma variação, né? Em algumas regiões do Brasil não é mais a tatuagem do palhaço, é a tatuagem do Chuck. Certo? Tanto a tatuagem do palhaço quanto a tatuagem do Chuck é típico de matador de policial. Aqui no Nordeste, dependendo da facção, se faz a tatuagem do palhaço. Lá para o Sul, Sudeste, principalmente Sudeste, aí se faz a tatuagem do Chuck. Mas ambas são matadores de policial. E o cara faz uma tatuagem daquela no braço sem nunca ter matado um policial, para ele parecer ser uma pessoa mais perigosa, para parecer ser uma pessoa que ganha destaque naquela coletividade. E por diversas vezes você vai ver essas pessoas dizendo que cometeram crime nas redes sociais. Quantas e quantas vezes eu não já vi aquelas imagens antes e depois? O cara na rede social, meu irmão, peguei o policial de tal destacamento e matei, esculachei com o cara, é nós aqui, é facção tal, a gente é matador de polícia. Aí mostra a tatuagem do palhaço. E depois, quando os policiais pegam ele, descobre que ele nunca cometeu crime nenhum e ele grava com aquela cara de pomba lesa, pedindo desculpa, dizendo que estava empolgado, dizendo que não ia fazer mais isso. É uma fake news? É. O cara está criando uma fake news contra si mesmo. O cara está criando uma fake news dizendo que ele cometeu um crime sem nunca ter cometido. E aí, como é que se tipifica essa fake news? Porque o cara está mentindo sobre ele mesmo. O cara está imputando a si mesmo um crime inexistente ou praticado por outrem. É uma fake news? É. É crime? É. Que crime é esse? É o crime de autoacusação falsa. Artigo 341, de novo, artigo 341 do Código Penal Brasileiro. Imputar a si mesmo, por isso que é autoacusação falsa, imputar a si mesmo crime não existente ou praticado por outro, e se for perante a autoridade, é autoacusação falsa. Então perceba, eu vou dar mais um exemplo aqui. Vamos imaginar que alguém vai num grupo de WhatsApp, eu recebi essa mensagem num grupo de WhatsApp da família, uns 15, 20 dias, triste de quem está em grupo de WhatsApp da família, porque você não pode sair, porque se sair é briga. Se você falar qualquer coisa é treta, e se você não falar nada é treta, aí você fica vendo acontecer tudo. E eu recebi num grupo de WhatsApp da família uma mensagem onde a pessoa dizia mais ou menos o seguinte na mensagem, dizia que estavam sendo feito por parte de uma determinada pessoa uma campanha para que se essa pessoa passasse em um determinado local, estava sendo pulverizado o vírus da Covid-19. Que se a pessoa passasse lá em um tal local, uma determinada situação, lá numa determinada rua, que eu não vou citar onde é, porque eu vou estar identificando de onde veio a fake news, tinham as pessoas jogando gotículas de água com a Covid-19 lá. E teve gente que acreditou nessa fake news. Aí tanto que no grupo da família tinha tia minha preocupada, dizendo, mas como é que eu vou fazer? Porque a Caixa Econômica fica nessa rua, não sei o que, não sei o que. Isso é uma fake news. E aí? Isso é uma contravenção. Nesse contexto, eu estou diante de uma contravenção, que é contravenção de causar pânico. Se alguém tiver com a lei das contravenções penais, puder me ajudar, eu acho que é artigo 41 da lei das contravenções penais. Eu estou sem o computador aqui, eu deixei ali no quarto. Me ajude aí, por favor. Pega aí no seu computador, no seu vadimeco, vê lá na lei das contravenções se é o artigo 41, que é causar ou disseminar pânico nesse caso. Eu estaria diante de uma contravenção. Nem crime é uma mera contravenção. Vou só esperar alguém me confirmar aí, por gentileza. Pronto.
A Carol está me ajudando aí, artigo 41 da Lei das Contravenções. Muito obrigado, Carol. Mais uma vez você nos ajuda aí para a gente dar a informação precisa, porque é muito artigo de lei. Eu lembro do crime, mas para lembrar os artigos todos é complicado. Então, obrigado, Franklin, também. Então, dependendo do caso concreto, eu posso ir de um crime eleitoral a um crime contra a honra, isso, provocar alarme anunciando desastre ou perigo inexistente. Obrigado, Carol. Eu posso ir de um crime eleitoral a um crime contra a honra, a um crime contra a administração pública ou retroceder lá para uma contravenção penal. Perceberam? Existem diversas possibilidades diferentes de caracterização de fake news por ausência de um dispositivo normativo específico, por ausência de um tipo penal taxativamente previsto na letra da lei. E aí a gente entra num segundo momento. Vem aquela pergunta, Giovanni, o Brasil precisa, você deixou claro que o Brasil precisa hoje urgentemente de uma lei tipificando a conduta de fake news. Concordo, isso é um fato. Isso eu não discuto, certo? Eu não discuto, isso eu acho que é uníssono, é consenso entre os doutrinadores que nós precisamos de uma norma jurídica definindo o que é fake news. Não porque a existência de um crime vai impedir a fake news. É bom até abrir um parêntese. Nós temos uma falsa impressão, principalmente a geração mais jovens de juristas, tem uma falsa impressão que direito penal é panaceia, que direito penal é solução para todos os males, que o fato de existir uma norma tipificadora vai impedir a conduta. Não, não vai. Existe o tipo penal de homicídio e o Brasil tem mais de 60 mil homicídios por ano. Pelo menos teve em 2018 73 mil homicídios, em 2019 caiu, foram 61 mil, mas tem aí mais de 60 mil homicídios por ano. E matar alguém é crime, previsto no artigo 121 do Código Penal. Então, isso é uma lenda. A existência, dizer que a existência de um tipo penal demove o crime. Não, não demove. Essa história da natureza preventiva da tipificação penal, isso é muito bonito nos livros, mas na vida real isso não existe. O que se tem é a necessidade de um tipo penal específico para, quando o indivíduo praticar uma fake news, você não precisar estar fazendo todo esse exercício hermenêutico que nós fizemos, e quando você tem que fazer um exercício hermenêutico, você enfraquece o direito penal, porque eu parto sempre da premissa que o tipo penal ele tem que ser perfeito, escorreito e inequívoco. O tipo penal tem que ser criado de uma forma que o mais simples dos homens seja capaz de olhar para o caso e olhar para a lei e fazer a sua perfeita adequação. É o que acontece no homicídio. O homicídio, para mim, é um dos tipos penais mais escorretos que existe. Matar alguém. João matou Pedro. Qualquer pessoa sabe que isso é homicídio. Pode não saber que está no 121, mas sabe que é crime de homicídio. Então, nós precisamos de um tipo penal para que você não precise, em tese, estar fazendo um exercício de hermenêutica como esse que a gente fez. Você viu, eu dei 5 exemplos, 4 exemplos, sei lá, e cada exemplo era um tipo penal diferente. Alguns, inclusive, era só contravenção, que foi o último exemplo que eu dei. Então, é uma necessidade, só que não existe bom sem ruim no direito, e principalmente no direito penal e no processo penal. Toda vida que você tenta solucionar um problema, você corre o risco de criar outro problema. E nesse caso da fake news, se nós passarmos a ter um tipo penal específico, ou hoje mesmo sem esse tipo penal, nós temos um gravíssimo problema que até hoje ninguém chegou para dar uma solução. E eu já antecipo, não sou eu que vou dar essa solução, porque eu não tenho. Eu efetivamente não sei lhe dar uma solução 100%. Eu tenho a minha percepção, eu tenho a minha tese, eu tenho a minha teoria, eu tenho a corrente doutrinária que eu defendo. Mas como toda tese, toda teoria e toda corrente doutrinária, ela é passível de críticas e ela tem falhas. E qual é o problema? Eu vou apontar o problema, depois a gente discute aí as vertentes doutrinárias e eu exponho a minha posição. Existem as fake news que são notórias. Certo? Existe a verdade notória? Existe a mentira notória. O que é a verdade notória ou verdade sabida, como Nelson Hungria nos ensinava nas suas obras? A verdade sabida é aquela que o mais nécio e simples dos homens tem consciência que ela existe. Por exemplo, o sol nasce de manhã e se põe ao entardecer. Eu preciso provar isso? Se eu chego e digo para você, olha, o sol nasce de manhã, e alguém vira para mim e diz, prove, quem disser isso, prove, está sendo um nécio.
está agindo de forma irrazoável, porque qualquer pessoa sabe que o sol nasce de manhã. É uma verdade notória ou uma verdade sabida. É tanto que no processo penal não carecem de provas as verdades sabidas. Existem alguns institutos que você no processo não precisa provar, no processo penal. Uma delas é as verdades notórias. Água molha. Prove, doutor, que água molha. Eu não preciso pegar a água e jogar na minha camisa para provar que molha. Isso é uma verdade sabida, é uma verdade notória. Fogo queima. Prove, doutor, que fogo queima. Eu não preciso botar a mão na chama para provar que fogo queima, porque é uma verdade notória. As verdades notórias independem de prova. Por analogia, as mentiras notórias, ou seja, as fake news notórias, independem de instrumento probatório. Se eu chego aqui e digo assim, olha, essa caneca aqui é azul, isso é uma fake news. E é uma fake news notória. Você não precisa buscar instrumentos probatórios. Você está enxergando que ela é branca com preta, que ela não é azul. Eu sei que vai ter aquelas pessoas que vão dizer, não, professor, esta caneca ela não é branca ou preta. O branco é a ausência de cores, o preto é a junção total de todas as cores. Isso é exercício de retórica. Eu estou falando para o homem médio, estou falando para o homem comum. O homem comum vai olhar e vai enxergar que essa caneca é branca. Se eu digo que é azul, é uma fake news. O Delta está dando um exemplo, esse exemplo a gente sempre usa em retórica, né? A Terra é redonda. Na verdade, a Terra é redonda é uma fake news. Quando você diz que a Terra é redonda. Por quê? Porque a Terra ela não é redonda, ela não é uma esfera perfeita. Por causa da gravidade, ela é arredondada nos polos e arredondada no Equador, e achatada nas extremidades. Se você pegar o planeta Terra, você vai ver que o planeta Terra é ovaloide. Quanto maior a latitude, mais achatada ela é. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais arredondada ela é. É tanto que o perímetro, que é 2 vezes o raio, a circunferência da Terra na linha do Equador é de aproximadamente 40 mil quilômetros. O raio da Terra na linha do Equador, que é a distância do centro até a borda, é de aproximadamente 20 mil quilômetros. O perímetro, 2π é 2 vezes o raio, é 40 mil quilômetros. Nos polos, no Polo Norte, o perímetro, que é 2 vezes o raio, é de aproximadamente 34 mil quilômetros. É algo em torno de 17 mil raios no Polo Norte e no Polo Sul aproximadamente 36 mil quilômetros o período. Por quê? Porque a Terra é arredondada no Equador, achatada nos polos e relativamente inclinada, dependendo dela estar em afério ou periélio, e principalmente se ela estiver em solstício, ela vai estar mais inclinada ainda. Isso não é uma verdade sabida. Isso é uma verdade científica. Agora, se alguém diz a Terra é plana, desculpem aí os terraplanistas, isso é uma fake news notória. Por mais que você queira insistir e dizer que a Terra é plana, eu não preciso me preocupar em provar que ela não é. Porque se você diz para mim que a Terra é plana, eu estou diante de uma fake news notória. Qualquer pessoa, qualquer indivíduo, por mais nécio que seja, tem a noção de que a Terra, pelo menos já viu uma foto numa televisão, uma imagem de computador, uma imagem de satélite, desculpa, mostrando que a Terra não é plana. Então, quando a fake news é notória, não tem problema. Quando a fake news é notória, não tem o que fazer. É muito simples. Se eu passar a ter um tipo penal, se eu passar a ter um dispositivo penal, a fake news notória é enquadrada naquele dispositivo penal e acabou-se. Morreu o boi, morreu Maria Preá. Agora, o problema é quando a fake news não é notória. E aí, meu patrão, é que surge a grande preocupação, vamos dizer assim, o grande temor, acho que a palavra é essa, eu vou falar por mim, o grande medo de uma tipificação normativa de fake news é quando a fake news não for notória, porque você vai ter que criar um chamado Tribunal da Verdade. E aí, quando você inventa de criar essa história de Tribunal da Verdade, você perde completamente o controle sobre ela. Todas as vezes na história que foram criados tribunais para aferir a verdade, a primeira coisa que morreu foi a verdade. Quando falo em Tribunal da Verdade, a primeira coisa que me vem à cabeça é a Santa Inquisição Espanhola. Para quem gosta de história,
o livro que é considerado o manual de atuação da Santa Inquisição Espanhola, que foi usado por Ernesto de Torquemada, que é considerado o maior inquisidor da Espanha do final da Idade Média e início da Idade Moderna, é o Malleus Maleficario. Você for procurar na internet, não achar pelo nome latim Malleus Maleficario, bota o Martelo das Feiticeiras. Você vai encontrar esse livro, tem até para Kindle, tal. O pessoal de história gosta muito de ler o Malleus Maleficario. E no Martelo das Feiticeiras, uma das primeiras coisas que diz é que o inquisidor tem que instituir um tribunal de verdade. E o que é o tribunal de verdade? Será verdade tudo aquilo que estiver de acordo lá para o Malleus Maleficario com a fé católica, e será mentira tudo aquilo que não estiver de acordo com a fé católica. E aí o Malleus Maleficario, o Martelo das Feiticeiras, trazia a possibilidade das chamadas ordálias. Giovanni, eu nunca ouvi falar em ordálias. Ordálias era o seguinte: o inquisidor analisava o que você dizia e o que você fazia. Se o que você dizia e o que você fazia estivesse de acordo com os dogmas do catolicismo, o que você dizia e o que você fazia era verdade. Se não estivesse 100% de acordo com o catolicismo, você estava agindo errado, era uma mentira, era uma fake news. Mas você tinha direito de pedir uma contraprova. Quando você pedia uma contraprova, era uma ordalha. Aí sabe o que era a ordalha? A ordalha era, por exemplo, lhe colocar dentro de um saco com um cachorro, uma cobra e um macaco, amarrar a boca do saco, colocar uma pedra em cima e jogar dentro de um rio. Se você escapasse, é porque Deus considera que o que você diz era verdade. Até hoje não se tem registro na história de alguém que escapou. Era uma ordalha. Ou então, colocava-se a pessoa dentro de uma fogueira e se tocava fogo aos poucos. Se Deus mandasse uma nuvem com uma chuva para apagar aquele fogo, era uma ordalha, o que você estava dizendo era verdade. Então, sempre que alguém fala em tribunal da verdade, decidir o que é verdade ou não, me vem à cabeça essa Santa Inquisição Espanhola. Me vem à cabeça, por exemplo, o terror jacobino, já que a gente está falando um pouquinho de história para fundamentar o Instituto Penal. Não sei se alguém conhece a história da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela é dividida em várias partes. A gente fala em Revolução Francesa, a galera só pensa na decapitação de Luís XVI na tomada da Bastilha. Na verdade, são momentos distintos, inclusive. A decapitação de Luís XVI é mais para frente, a tomada da Bastilha em 1789 mais para trás. A Revolução Francesa tem várias fases. E uma das fases é a fase do terror jacobino. E durante o terror jacobino existiu o Tribunal da Verdade. Danton e Robespierre criaram o Tribunal da Verdade. Jean-Paul Marat foi morto na Revolução Francesa por um Tribunal da Verdade. E Marat era o médico do povo durante a tomada da Bastilha. Ele costurava gente ferida na tomada da Bastilha. E o que era o Tribunal da Verdade do terror jacobino? Se as ideias que você pregava, as ideias que você falava, o que você dizia, estava de acordo com os valores políticos jacobinos, você dizia a verdade. Se você escrevia alguma coisa que ia de encontro ao jacobino, você estava mentindo e devia ser morto na guilhotina. Por isso se chama terror jacobino. Porque centenas de pessoas foram guilhotinadas e muitas delas por crime de opinião. O que era crime de opinião? Eram acusados de estarem mentindo porque elas tinham uma opinião diversa do grupo jacobino que naquele momento estava no poder. O terror jacobino foi algo tão terrível que criou espaço para a ascensão de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte nem francês é corso. Ele era casado com uma francesa chamada Joséphine e estava uma putaria tão grande por causa dessa história desses tribunais da verdade e de outras coisas que permitiram a ascensão de um militar para ver se acalmava a situação. Então, quando você quer trazer essa discussão de fake news, quando você quer trazer essa discussão de fake news para o Brasil, para tipificar penalmente e dizer que nós precisamos ter um tipo penal, ok, se a fake news não for notória, vai ter que ter alguém para dizer se ela é verdade ou não. E é aí o grande medo de morrer a liberdade de expressão. É aí que vem o grande medo de você não poder mais fazer a diferença do que é fake news e do que não é fake news, do que é simplesmente uma narrativa que vai de encontro aos valores que nós temos hoje. E aí eu vou abrir aqui uma reflexão, aí já trazendo para os tempos atuais. Nós vivemos numa sociedade, isso é uma opinião minha, do professor Giovanni Moraes, nós vivemos num mundo que existe uma tentativa enorme para implantar o chamado globalismo. Eu não vou discutir o que é globalismo aqui, não é o objetivo da live, mas existe uma tentativa enorme de implementar uma sociedade global com um só valor, com líderes globais e acabar com os valores regionais, acabar com os valores, muitas vezes, nacionais, entidades supranacionais. Seria a ideia do globalismo.
E dentro dessa lógica do globalismo, grandes grupos, grandes conglomerados de comunicação, de informação, o Rockefeller Foundation, a fundação do George Soros, que eu não me lembro agora o nome dessa fundação, o Twitter, o Instagram, o YouTube, eles tentam controlar aquilo que eles julgam fake news. Eles tentam controlar aquilo que eles julgam que são informações mentirosas, pura e simplesmente porque não estão coadunadas com esse discurso do globalismo. Existem palavras-chave que, se você usar no Twitter, você não consegue subir. Open Society. Obrigado, capitão. Essa mesma palavra que eu queria lembrar, Open Society. Existem, chamam Big Techs. Existem palavras que, se você colocar para subir no YouTube ou no Twitter, não deixa. Eu vou dar uma dica. Existe uma jornalista que eu conheci ela há algum tempo, já fiz inclusive live com ela, gravei programa. Decora o nome dela, vocês vão achar ela no Instagram. Kenya.wr. O Kenya dela é com 2 N's. Se alguém puder escrever aí, @Kenya.wr. De novo, Kenya.wr. Se alguém escrever para mim, eu agradeço. Ela mora nos Estados Unidos, essa jornalista. É uma das mulheres mais inteligentes que eu já tive a oportunidade de conversar. Ela é ex-correspondente do Grupo Globo, só que hoje ela faz um jornalismo independente e ela é a pessoa mais indicada para falar para vocês sobre essa história das Big Tech. Pronto, tá aqui, ó, tá aqui na live. Kenya, acabei de falar de você. Ela acabou de entrar na live aqui e o Cledson também. Um abraço, Kenya. Eu não sei pronunciar o sobrenome da Kenya, por isso que eu sempre digo Kenya.wr. Acaba essa moça que acabou de entrar aqui na minha live. Obrigado pela sua audiência, Kenya. Parabéns pelo trabalho que você faz. Ela mora lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e ela todo dia tem o que ela chama Break News. Ela vai lá no Instagram dela e faz o Break News, onde ela analisa, e para mim é a pessoa mais indicada para você acompanhar, se quiser entender sobre globalismo, sobre Big Tech. Hoje o Trump, eu não sei se a Kenya já falou sobre isso no canal dela, mas hoje o Trump fez uma declaração no Twitter dizendo que se o Twitter continuar censurando ele, ele vai lascar o Twitter. Isso não são palavras minhas não, tá? São palavras do Trump. Ele disse hoje, está escrito lá no Twitter dele, eu não vou me lembrar exatamente o termo em inglês. Com certeza a Kenya vai falar sobre isso no canal dela lá. Onde ele diz taxativamente que se o Twitter continuar censurando ele, dizendo que o que ele posta é fake news, que ele postou sobre as cédulas da eleição americana, dizendo que podem ser fraudadas, e podem mesmo. E o Twitter foi lá e censurou. Ele disse que o Twitter vai se enquadrar, senão ele vai lascar. Eu não vou lembrar a expressão inglesa que ele usou, mas foi mais ou menos algo disso aí. Abraço, Kenya, para vocês. Quando terminar minha live, vão lá no canal da Kenya que vocês devem encontrar. Então, nós vivemos num mundo onde existe muito essa preocupação de que se você fala, pensa, escreve alguma coisa diferente do que pensa aquelas pessoas que controlam o mainstream, deixa eu ver como é que eu traduzo mainstream, a grande mídia, a chamada cultura do politicamente correto, você pode ser acusado de fake news. E aí é que está o problema. Como é que você vai averiguar a fake news que não é notória? Como é que vai funcionar esse, aspas, tribunal de averiguação da verdade? Porque se eu digo que isso aqui é azul, eu não preciso de tribunal. Não é. Mas se eu chego e falo o seguinte, eu digo, olha, a Rockefeller Foundation quer implantar no mundo o globalismo. Isso é uma fake news? Depende. Se você for da Rockefeller Foundation, você vai dizer que é uma mentira escancarada minha. Se você for uma pessoa que defende os Estados Nacionais, você vai dizer que não é. E aí? Você acaba entrando num jogo de forças muito grande entre quem tem o monopólio da verdade e quem não aceita esse monopólio da verdade. Trazendo isso aqui para um microcosmos, tá? Eu vou trazer isso aqui para um microcosmos. Nós tivemos um fato, é fato o que eu vou narrar. E eu sempre digo nas minhas lives, fato não tem lado, fato não tem cor, não tem partido e não tem bandeira. São fatos. Fato é aquilo que você pode aferir, que aconteceu, que você está vendo, você está enxergando. A interpretação do fato é outra coisa, tem lado, mas o fato não tem. Na semana passada, nós tivemos uma cena, minha percepção, uma cena muito triste, ocorrida no estado do Ceará, mais especificamente na cidade de Fortaleza, onde uma senhora, ela foi abordada por 2 policiais militares do estado do Ceará pelo fardamento, me parece ser o grupamento Raio. Se eu estiver falando alguma besteira, se não for, vocês me perdoem. Mas pela percepção do fardamento lá, me pareceu ser o Raio. Com a certeza que foram 2 policiais do grupamento Raio
da PC, da Polícia Civil do Ceará, da PMCE. E aí eles se aproximaram da mulher que estava no carro e essa mulher trazia uma bandeira do Brasil. Ela ia para uma carreata com a bandeira do Brasil. Estava dentro do carro. E os policiais pediram, ordenaram que ela tirasse. Essa imagem, não sei se vocês viram, ganhou uma repercussão muito grande nas redes sociais. E aí, a Secretaria de Defesa Social do Estado do Ceará, isso é um fato, a SDS, Secretaria de Defesa Social do Estado do Ceará, lançou uma nota dizendo que os policiais se aproximaram dela e perguntaram se ela não queria tirar a bandeira, e ela agradeceu a atenção dos policiais e tirou a bandeira atendendo um pedido dos policiais. Está na nota da SDS. E ela, a condutora do veículo, gravou um vídeo e no vídeo ela diz que foi abordada e intimidada e os policiais disseram a ela que se ela não tirasse aquela bandeira, ela seria capturada e conduzida à delegacia e colocada no camburão na gaiola da viatura. Veja, um dos dois está mentindo. Perceba, as informações são excludentes entre si. Por uma lógica cartesiana, um dos dois está mentindo. Se a SDS está falando a verdade, a senhora está mentindo. Se a senhora está falando a verdade, a SDSCE está mentindo. Concorda? O problema é que você precisaria aferir se existisse a tipificação da fake news, você precisaria aferir quem está falando a verdade e quem está mentindo. E aí você vai ter que ter um tribunal. Aí eu suscito a dúvida, que é o grande problema que eu não sei solucionar. Certo? Depois eu vou dar a minha opinião, mas eu não sei solucionar esse problema. O ius puniendi é do Estado. O direito de punir, a obrigação de punir e a tutela da força é do Estado. Por isso que a gente diz que o ius puniendi é privativo do ente administrativo. Ora, se eu tenho um tipo penal de fake news, essa seria uma norma penal que careceria de uma comprovação casuística. E o órgão de valoração do que é verdade ou não teria que ser estatal. E o Estado não vai trabalhar contra ele. É você ser muito inocente, você achar que o Estado vai trabalhar contra ele. Você já imaginou se existisse um tribunal da verdade no governo do Estado do Ceará? Você acha que esse tribunal da verdade ia dizer, não, a senhora está certa, os policiais estão errados, responsabilize-se o governo do Estado? Óbvio que não. O mundo não funciona assim. Ninguém está no fantástico mundo de Bob. Aqui não é o mundo dos ursinhos carinhosos, não. Aqui não é o mundo colorido de Charlie, onde você agita as cores e tudo se resolve. Aqui é vida real. O Estado sempre vai fragilizar o cidadão, porque nesta paridade a força está no Estado. Então, esses problemas vão surgir. Por exemplo, nós tivemos hoje o caso, estou citando fatos. Fato não tem lado. Fato não tem bandeira. Fato é fato. Nós tivemos hoje o caso do Alexandre de Moraes, do mandado lá. O Alexandre de Moraes decretou, eu vou falar especificamente certo? Foram 29 mandados de busca e apreensão. Eu estou citando não porque eu seja procurador deste ou acusador deste. Eu não tenho procuração para acusar e defender nenhum deles. Eu estou narrando fatos. Eu estou citando esse porque é o mais emblemático. Tem um jornalista chamado Alan. Ele tem um canal no YouTube chamado Terça Livre. No Twitter também, ele é muito conhecido. Esse canal Terça Livre no YouTube, /CNN, /Band. Quando ele entra ao vivo, você olha lá no YouTube a CNN, a Band, as que transmitem pela internet, que nem todas transmitem, o canal dele dá a soma de tudinho. Um dia desse eu estava vendo, ele estava com 48 mil pessoas ao vivo e a CNN com 9. Então, o Alan, ele foi, e o Terça Livre é na casa dele, é tipo isso aqui que eu estou. Um computadorzinho, umas câmeras, é como se fosse o escritório da minha casa. Ele é lá de Brasília. E um dos objetivos da busca e apreensão na casa desse Alan, especificamente, do Terça Livre, foi porque ele teria dito que o STF é uma vergonha nacional e que deveria existir impeachment de 3 ministros do STF, que segundo a percepção dele, existiam 3 ministros do STF que deveriam sofrer o processo de impeachment. Foi o que ele falou. E isso, um deles é o senhor Alexandre de Moraes. E para o senhor Alexandre de Moraes, isso é uma ameaça ao STF, é uma ameaça aos poderes constituídos, é algo inaceitável. E quando ele subiu a hashtag que o STF era uma vergonha nacional, isso era uma fake news. Aí veja, não sei.
Não sei se é. Não sei se ele está dizendo isso com boas ou más intenções. Eu não sei se o Alan é uma pessoa boa ou ruim. Eu não sei. Eu não tenho procuração para falar bem ou mal dele. Eu não sei se isso ameaça ou não ameaça o STF, mas a grande questão a grande situação é, se isso é uma fake news, alguém vai ter que atestar. E num caso como esse, quem teria mais força para atestar a verdade? O jornalista ou o ministro do STF? O ministro do STF. Perceberam? Então, na hora que você criar um tribunal da verdade para poder caracterizar ou não crimes específicos de fake news, se nós passarmos a ter um dispositivo normativo tipificador de fake news, você vai estar quebrando completamente a paridade de armas. Quebrando completamente. Como é, por exemplo, que um advogado vai conseguir defender o seu constituinte se ele não tem a mínima condição de ponderar o que é o que não é verdade, porque o controle do que é o que não é verdade não está na mão dele. Vai estar na mão do ente estatal, que é sempre mais forte. Isso já seria um risco incomensurável à advocacia criminal. E eu vou repetir o que eu falo todas as vezes. A advocacia criminal ela precisa ser protegida sobre todas as formas. Não se pode permitir a criminalização da advocacia criminal no nosso país. Existe uma diferença entre o constituinte e o constituído. Eu já falei essa frase milhares e milhares e milhares e milhares de vezes e vou continuar repetindo. Essa história de paridade de armas é lenda. O poder público sempre é mais forte do que a advocacia. O MP sempre tem mais mecanismos de lascar o réu do que a advocacia tem de defender. Os advogados criminalistas têm que fazer milagre. Já imaginou num caso de uma tipificação de fake news? Se você simplesmente vai advogar para um cara acusado de fake news, mas você não consegue ter tutela sobre o que é verdade ou não, porque é o Estado, que é o ente acusador, que é o ente que exerce o ius puniendi, é que vai dizer o que é verdade ou o que é mentira? A possibilidade de defesa desse cara foi para o espaço, o exercício da liberdade de defesa e da plena advocacia foi para o espaço. Lascou, acabou-se. Então, esse é o grande problema da tipificação da fake news, que nós já estamos vivendo hoje sem existir o tipo penal. Até onde é opinião? Até onde é liberdade de expressão? A partir de onde é mentira? A partir de onde é narrativa? Por exemplo, eu, professor Giovanni Moraes, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes deve sofrer um processo de impeachment. Só que eu sei que a maioria dos meus pares, professores, não falam isso. Simplesmente silenciam. Eu tenho essa opinião. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes é um mal ao STF. Eu acho que o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, ele toma decisões que vão completamente de encontro à lei. As decisões dele muitas vezes são baseadas no filo porque quilo. Fiz isso porque quis fazê-lo. E acho que ele subverte toda a lógica do processo penal que há mais de 20 anos eu leciono, que é a lógica de que você não pode ter uma vítima, um inquisidor e um juiz na mesma pessoa, como nesse caso nós temos. Mas essa é minha opinião. Será que isso é uma fake news? Será que isso é uma mentira ou é minha opinião? Veja, se existir um tribunal da verdade controlado pelo Estado, com certeza isso seria uma fake news minha. Com certeza eu estou cometendo crime. Como 29 pessoas hoje estão sendo processadas, estão sendo investigadas por esse crime. Na hora que o Estado disser, sou eu que vou decidir o que é verdade ou o que não, eu insisto, eu não estou falando das mentiras notórias. Mentira notória não carece de prova, eu estou falando das opiniões. Na hora que for o Estado que for decidir quem diz e quem não diz a verdade, eu estou lascado. Porque qual é a força que eu tenho perante o ministro de STF? Nenhuma. O ministro de STF pode botar a Polícia Federal na porta da casa dos outros, que eu posso fazer uma live por meus alunos. Eu, professor Giovanni Moraes, eu acho que o decano Celso de Mello está defendendo posições que vão de encontro a toda a lógica constitucional brasileira. E ele não tomava esse tipo de decisão no passado. Isso é uma opinião minha. Se existisse hoje um tribunal da verdade, isso seria uma fake news. Porque vocês acham que os componentes desse tribunal iam se indispor com o ministro Celso de Mello, com o decano da corte, para ficar ao lado do professor Giovanni Moraes? Óbvio que não. Lógico que não. Então, esse é o grande problema.
Essa é a grande celeuma da tipificação da fake news. É até onde é a liberdade de expressão. Isso é uma celeuma que a humanidade vive. Isso é uma celeuma que não é o Brasil só que vive, é a humanidade. Os Estados Unidos vivem, a Europa vive, a França, que é o berço do liberté, igualité, fraternité, a França que você chega na Faculdade de Direito de Sorbonne, de frente ao Panteão. Quem conhece Paris já teve a oportunidade de ir na Faculdade de Direito de Sorbonne, sabe? Você chega, você sai do Jardim do Luxemburgo e indo para o Panteão, ela fica assim de quina, de lado, virada para o Panteão dos Heróis da Liberdade Francesa. E lá na França, o berço da liberdade de expressão e de pensamento iluminista, o governo Macron está restringindo a liberdade de expressão pelas redes sociais, pretensamente para combater fake news. Então, perceba, é um problema mundial. E o Brasil não está imune a isso. Só que nós não temos, diferente de outros países, legislações tipificadoras de fake news. Legislações que digam que o crime de fake news é esse. E na hora que nós passarmos a ter, na hora que nós tivermos essa tipificação, você vai ter que ter tribunal de verdade. Isso me causa um temor. E eu não tenho solução para isso. Eu tenho uma opinião, certo? Uma percepção. Agora o que eu vou dizer não é direito. Até aí, certo? Até aí, o que eu falei era direito. É uma interpretação jurídica sociológica. E como eu disse, essa é a problemática e eu não tenho solução para essa problemática. Quando você não tem uma solução jurídica para apresentar, tudo que você fala daí para frente é opinião. Então, doravante é uma opinião. Eu deixo bem claro isso porque não me cabe fazer proselitismo. Eu não estou aqui para convencer ninguém do que eu penso. Ninguém. Inclusive, eu recebi um direct na última live que eu fiz, um cara começou a assistir a live, tenho certeza que ele assistiu só o começo. Você quer convencer de tal ideia. Se ele tivesse assistido o final da live, ele devia ter ouvido o que eu digo todo final da live. Se eu estiver mentindo, me chame de mentiroso agora. Toda live minha eu digo, não acredite em mim. Não acredite em ninguém. Escute todo mundo, escute todas as opiniões e forme a sua. Quantas milhares de vezes eu não repito isso? Eu não sou o senhor da verdade. A minha opinião não é melhor nem pior do que a de ninguém. É minha opinião. E um jurista tem que pensar com suas próprias ideias. Eu sempre digo isso. Então, é minha opinião daqui para frente. Você escuta se você quiser. E mesmo você escutando, eu não sou o senhor da verdade. Escute e escute gente que pensa completamente diferente de mim. Eu não tenho problema nenhum com as pessoas pensarem diferente de mim. Pelo contrário, eu adoro quando alguém educado e respeitosamente pensa diferente, porque eu posso debater, eu posso discutir, eu posso conversar. Eu não gosto é quando alguém chega e diz decepcionado com você. Eu digo, por quê? Porque você pensa assim. Eu digo, então está decepcionado porque pensa diferente de você? Tem gente que fica decepcionado pelos livros que eu leio. Não, você lê tal livro. Porra, realmente, um professor que lê é um perigo. Você deve se decepcionar com um professor que não lê, mas com um professor que lê. Mas enfim, então vai a minha opinião. Eu acho que a coisa mais importante, isso é minha opinião, tá? A coisa mais importante que o ser humano tem é a liberdade. Mais do que a vida. Se você me perguntar o que é que eu mais prezo hoje, o que eu mais prezo hoje é minha família. É minha filha. Quando você vira pai, você deixa de ser importante. O que passa a ser importante é sua filha. Você quer saber se ela comeu, você quer saber se ela está com saúde, você quer saber se ela está vestida, você quer saber se ela está bem, você faz de tudo para que ela não sinta dor. E quando eu penso, até ela nascer eu pensava muito em mim. Depois que ela nasceu eu penso nela. É aquela história. Se Deus o livre e guarda acontecer, deu teu dinheiro para comprar meu feijão ou o leite dela, eu não vou pensar duas vezes, eu vou comprar o leite dela, é o que me vira. Peça a Papai do Céu que isso nunca aconteça. É só uma hipótese, é só um exemplo. E quando eu olho para minha filha hoje, a coisa que eu mais tenho medo é de quando ela estiver começando a se entender por gente, ela não ter a liberdade dela. Giovanni, você tem medo que Deus o livre e guarde aconteça alguma coisa com ela? Claro, nós temos um medo, até um medo egoísta, da morte das pessoas que nós amamos. Nós temos medo da nossa própria morte, imagine de quem a gente ama mais do que a nós mesmos. Porque se você não ama seu filho mais do que a você mesmo, você não está sendo um pai direito, pelo menos eu acredito nisso. Você não está entendendo o que é a paternidade. Então, eu tenho medo da morte, eu tenho medo que as pessoas que eu amo morram,
Mas eu tenho muito mais medo que as pessoas que eu amo vivam sem liberdade. Me causam uma ânsia, me causam uma repugnância, me causam um asco imaginar viver sem liberdade. Eu já experimento isso. No meu outro perfil, qualquer opinião que eu falo é denúncia, 30, 40, eu levo 30, 40, 50 denúncias por dia. Eu sou taxado de tudo que vocês possam imaginar aqui nas redes sociais, mas tudo bem. Meu perfil aqui é aberto. O outro eu fico puto porque é fechado. O cara pede para seguir, para aloprar, mas aqui é aberto. Pode esculhambar. A sua opinião não é melhor nem pior do que a minha, eu sempre digo isso. Pode esculhambar. E isso já é ruim, porque a gente sabe a falta de liberdade que tem. Eu já passei momentos da minha vida, nem sempre eu fui professor de direito. Alguns sabem disso, eu comecei como professor de história. Eu fiz minha faculdade de direito toda, dando aula como professor de história. Eu fazia minha feira, pagava meu aluguel como professor de história, eu tenho muito orgulho disso. Dei aula na maioria dos grandes colégios aqui do Recife, tenho muito orgulho de ter começado minha vida acadêmica como professor de história. E eu me lembro que, na época, eu fui demitido de uma escola que eu trabalhava aqui no Recife, a pedido do sindicato dos professores, porque uma aluna chegou para mim, eu tenho até uma crônica sobre isso, uma aluna chegou para mim e perguntou o que é que eu achava de Ernesto Che Guevara. E eu disse que ele fez uma revolução que se dizia socialista e que durante a revolução ele matou muita gente a pretexto de garantir a chegada do grupo dele ao poder. Foi as minhas palavras, isso é um fato. E, meu amigo, eu fui execrado, a ponto de que o pessoal do sindicato disse que se eu não desse uma outra aula valorizando Che Guevara, Sandimas e Fidel Castro, eu seria demitido e nunca mais arrumaria emprego em escola nenhuma do Recife. E eu não acreditei, e eu fui demitido. E eu passei um momento muito difícil na minha vida, mas muito difícil mesmo na minha vida, porque eu não quis me adequar àquele discurso. E eu já sentia desde aquele tempo, para não dizer que eu não fiquei sem trabalho, eu devo muito a um colégio aqui do Recife chamado BJ. Na época era Birô Jurídico, que é hoje é do Grupo C, Maurício Nassau, Dona Sandra Janguier, que são amigos meus de longa data. Dona Sandra segurou com o povo do sindicato em cima, é para demitir. Ela disse, não vou demitir. Foi o único canto, o resto eu pedi tudo. Imagina você trabalhar em 4 colégios, ter uma renda e sua renda cair para 20%, porque ninguém aceita a forma que você pensa. Então, já naquela época, eu senti o que era falta de liberdade. E eu vejo as liberdades serem tolhidas cada vez mais. Minha mãe está no Crato. Eu estou precisando ir visitar a minha mãe. E eu não posso ir porque a cidade do Crato está em lockdown. O meu direito de ir e vir está tolhido. Meu pai mora num sítio em Serra Talhada. E eu tive que ir na casa dele para pegar o cartão dele, que ele tem 84 anos, ele é grupo de risco, para ir sacar o dinheiro e fazer a feira dele. E eu tive que pedir, por favor, para entrar na cidade de Serra Talhada. Então, para mim, para o meu conjunto de valores, a falta de liberdade é pior do que a morte. Se alguém chegasse para mim, claro, hipoteticamente, filosoficamente falando, se alguém chegasse para mim e me perguntasse se eu preferia viver sem nenhuma liberdade de pensamento, de expressão, de locomoção ou não, filosoficamente eu diria que eu preferia a liberdade e a vida. Filosoficamente, tá certo? Falando. Então, eu acho que não tem como você criar um tipo penal específico de fake news e que, consequentemente, vai criar um tribunal da verdade que vai fiscalizar o que você fala no WhatsApp, fiscalizar o que você pensa, fiscalizar o que você diz. Já existe essa fiscalização no meio acadêmico, já existe essa fiscalização, ainda que camuflada, outras vezes expressa no meio acadêmico, no meio social. A nossa liberdade vai ser muito mais tolhida. Eu olho para minha filha e quero que minha filha, mesmo em momentos muito difíceis como esse que a gente está vivendo, ela tenha a liberdade de escolha. Alguém chegou e disse que, isso é a minha opinião, que o lockdown é a única forma de conter as mortes, mas ninguém nunca provou isso, porque fizeram isso baseado numa proposta do Imperial College of London, que já foi revista pelo próprio Imperial College, e que todos os dados estatísticos provam que quem fez lockdown está se prejudicando mais do que quem não fez. Eu quero que ela tenha o direito de não aceitar isso. Eu quero que ela tenha o direito, quando ela for grande, se Deus o livre e guarde, vier uma nova pandemia dessa, sair na rua sem correr o risco de ser algemada, porque alguém acha que ela não deve sair na rua porque está colocando em risco os outros, sem nenhuma base efetiva. Porque ciência é a arte de você discordar.
salvo as verdades sabidas, que a gente não está discutindo isso. Então, na minha opinião pessoal, criar o tipo penal de fake news no Brasil hoje é criar esse Tribunal da Verdade. E criar esse Tribunal da Verdade é tirar mais ainda a nossa liberdade. E eu vejo algumas pessoas dizendo assim, continua sendo opinião, tá? Eu vejo algumas pessoas dizendo assim, não, mas a Constituição Federal resguarda premissas fundamentais. Não, não resguarda. Não resguarda, não está resguardando. Quais foram as premissas? Na primeira vez que a Constituição foi colocada em prática, na primeira vez que se precisou efetivamente das garantias constitucionais, elas não foram válidas. Em 30 anos de constitucionalismo, nós nunca precisamos efetivamente do artigo 5º para toda a população. No dia que nós precisamos, ela não foi válida. Por quê? Porque o artigo 5º é cláusula pétrea. Não será apreciada proposta de emenda ou reforma constitucional tendente a abolir direitos e garantias fundamentais. Está no artigo 60 da Constituição Federal. Não se podia, em tese, discutir a abolição disso como proposta de emenda constitucional. Tem decreto de prefeito de cidade de 100 mil habitantes abolindo a Constituição. Então é uma prova que na hora que tiver um Tribunal da Verdade no Brasil, o constitucionalismo fundamental não vai nos proteger. Porque ele não está protegendo agora. Sobre o pretexto da defesa da coletividade, todos os direitos e garantias fundamentais foram usurpados. Sobre o pretexto de preservar vidas, todos os direitos e garantias foram usurpados. E o que é pior, aí continua sendo uma opinião minha, certo? Eu não acho, de fato, que a preocupação da maioria dessas pessoas que rompem a Constituição Federal sob o pretexto de nos proteger, seja nos proteger. Eu não acho. Eu não acredito nesse tipo de bondade. Eu não acredito, não, vamos porque nós estamos preocupados com a saúde. Nunca tiveram, começaram a se preocupar hoje, misteriosamente e curiosamente, mas isso é uma opinião. Então, eu prefiro que não tenha esse Tribunal da Verdade e, consequentemente, não tenha a tipificação de fake news. E a gente continue tendo que fazer esse exercício hermenêutico de tipificar as condutas em outros artigos de lei, do que nós perdermos mais ainda a nossa liberdade. Nós estamos cada vez mais próximos do crime-ideia. Giovanni, o que é o crime-ideia? Quem já leu 1984, entendeu? É talvez um dos livros mais necessários de ser lidos aqui. 1984, certo? O crime-ideia é o crime de opinião. Nós estamos cada vez mais próximos da nova língua, que lá em 1984 se fala. Você não pode usar certas expressões. O STF vergonha nacional. Não posso usar isso, é nova língua. Nós estamos cada vez mais próximos do Ministério da Verdade, que modificava a verdade ao bel prazer do Big Brother. Quem leu 1984 está identificando tudo isso que eu estou falando aqui. Nós estamos cada vez mais próximos de Smith, que é a pessoa que se faz passar por bonzinho. Smith não, O'Brien. O'Brien, que é o cara que se faz passar por bonzinho e leva o Smith para o quarto 101. No quarto 101, as pessoas que não concordavam com o grande irmão, o Big Brother, eram torturadas até concordarem com ele. Até aceitar a verdade. Então, eu prefiro não ter o tipo penal. Eu prefiro continuar tendo que fazer esse exercício hermenêutico aqui, de tipificação à luz do caso concreto, e ter direito de defesa, porque toda essa tipificação hermenêutica não passa por um Tribunal da Verdade, do que perder completamente a minha possibilidade de pensar e de me expressar pelos meus próprios meios. E principalmente, a minha geração, ela não vai viver as consequências completas do que está sendo feito hoje. Quem vai viver as consequências completas é a geração da minha filha. Porque o que está acontecendo hoje vai refletir durante 30 anos. Alexandre de Moraes, minha filha vai estar formada em Direito, advogando, se for essa a opção dela, e ele vai estar lá no STF, porque a expulsória é com 75 anos. Estão falando agora em botar a expulsória para 80, para o Celso de Mello não sair. Então, a minha preocupação hoje é em não ver minha filha viver sobre os auspícios do grande irmão, do Big Brother. É de não ver 1984 se tornar, ao invés de uma distopia, um livro narrativo de realidade que minha filha vai ter que viver. Mas isso é opinião, certo? Não é análise jurídica. A análise jurídica que eu fiz até o momento que eu disse, daqui para frente é uma opinião. Beleza? Mais uma vez, não acreditem em mim. Não tomem o que eu digo como verdade absoluta.
Eu não sou o senhor da verdade. Minha linha de raciocínio é cheia de falhas. Eu não tenho todo o conhecimento necessário para fazer todo um raciocínio desse. O que eu digo não deve ser tomado por vocês como referência absoluta. Escute o que eu digo, mas escute as pessoas que pensam diferente de mim. Leia as pessoas que você não concorda. Dê ouvidos às pessoas que você não concorda. Porque quando a gente só escuta quem a gente concorda, isso é discurso de justificação. Quando a gente escuta quem a gente concorda e quem a gente discorda, é discurso de evolução. Busque sempre um discurso de evolução. Sempre alguém vai ter algo novo para lhe trazer. Sempre alguém vai ter algo novo para lhe ensinar. E forme suas ideias. Nós somos juristas. E infelizmente essa geração, nós estamos com uma geração de juristas acovardados. Um jurista covarde não merece ser jurista. Um jurista que não pensa por suas próprias ideias não merece ser jurista. Um jurista que teme falar o que pensa não merece ser jurista. Você precisa ter coragem. A história não perdoa covardes. Se você não se posicionar, se você não pensar por suas próprias ideias com fundamento, com respeito, porque você, para usar suas próprias ideias, não precisa atacar ninguém. Ninguém. Você pode se posicionar e dizer o que você pensa respeitando todo mundo. Se você não é capaz de fazer isso, talvez você não mereça a alcunha de jurista. Agora, o silêncio de muitos hoje, que é um silêncio conveniente, eu lhe digo, para mim era melhor estar calado. Para mim era melhor estar postando meme, para mim era melhor estar tirando putaria, fazendo piada na internet, para mim era melhor até estar indo de encontro àquela corrente das pessoas que silenciam ou que aplaudem o STF. Seria muito mais cômodo. Eu não levaria pedrada, eu não seria atacado, seria nada. Mas aí a liberdade não seria a coisa mais importante para mim. E que eu quero deixar para minha filha. Você não é obrigado a pensar como eu, mas você tem que ter a liberdade de pensar igual a mim ou completamente contrário de mim. Mas você tem que pensar. Você tem que criar suas próprias ideias. E para finalizar, pessoal, eu escuto muita gente falando besteira aí no meio do mundo. Para mim, besteira para mim. A democracia ela é cheia de falhas. Mas é muito melhor a democracia falha do que a ditadura mais perfeita. As soluções têm que ser na base da lei, do argumento, do convencimento. Não é porque os outros são biltres que nós vamos ser mais bárbaros do que eles. Nós temos que convencer com base na lei. Nós temos que convencer com base no argumento. Nós temos que mostrar nossa indignação. Não ache que nada fora da democracia é a solução. É muito pior uma ditadura perfeita, limpa e bonita do que a democracia mais falha. Agora, na hora que nós tivermos uma democracia que você não pode mais pensar e não pode mais falar, e que você tem que ficar calado para acatar conveniências e para não perder oportunidades, essa democracia só existe no nome. A gente já vai estar vivendo uma ditadura. Beleza? Forte abraço para todo mundo, se cuidem, um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.